Fala, publisher de sucesso! Nesse vídeo eu vou mostrar as principais funcionalidades do Dash da ActiveView. Esse vídeo vai te ajudar a entender as principais features que o Dash tem para a sua operação como publisher e como essas funcionalidades podem ajudar você a melhorar e muito a monetização dos seus projetos com a gente. Então, começando aqui pela área de login, quando você loga no nosso Dash, você vai ver uma tela de Overview. Nessa tela de Overview, você vai ver as principais métricas de programática do seu projeto. Desde receita, RPS, CPM, PMR, Programmatic Match Rate, ou taxa de correspondência programática, até o Viewability, que, como vocês sabem, é uma das principais métricas a serem otimizadas no seu site para garantir que ele performe bem, e CPC, CTR. Você pode selecionar qualquer site seu que está na rede e qualquer período de data que você deseja fazer a análise. Quando você faz essa seleção, você vai ter um gráfico de overview dia a dia com as principais métricas para que você tenha uma noção de como está evoluindo a monetização do seu projeto com a gente, e você também vai ter uma parte de análise de site em formato de tabela, onde você consegue ver todos esses dados agrupados em tabela e consegue também configurar quais dos dados você quer ter nessa visão, para às vezes retirar alguns dados daqui para facilitar essa visão e essa análise para a sua equipe. Perfeito? E você também tem uma parte de tabela onde você consegue ver todos os projetos, todas as URLs e métricas como sessão, receita, viewability e qualquer outra métrica de programática mais importante, como CPC, CTR, impressões, para que você analise o desempenho de cada um dos seus projetos. Lembrando que essa aba do Dash ela te dá uma visão geral. As próximas abas elas vão dar visões mais detalhadas. Então aqui no canto esquerdo você vai ter diferentes partes de relatório dentro do Dash da ActiveView. Começando pela parte de análise de campanha. Indo para a parte de análise de campanha, você vai poder configurar, conectar o seu Google Ads e o seu Meta Ads, e quando você fizer essa conexão, o nosso relatório, o nosso Dash, ele vai puxar os dados e você vai poder selecionar qualquer domínio, qualquer conta, qualquer campanha, qualquer data e ter uma visão tanto da parte de monetização, de receita, de anúncios, quanto a parte de custo de campanha, comparado um do lado da outra. Então, nesse exemplo aqui, com os dados do Google Ads, eu consigo ter uma visão da receita, do CPM, do Viewability, CPC, CTR, mas eu também consigo ver quanto de custo essas campanhas me geraram, qual que é o CPA, qual que foi a taxa de conversão, quantas conversões foram geradas, e ter uma visão do ROAS, do ROI, do ROAS, ao longo desse período analisado. O relatório também vai te gerar um gráfico dia a dia do período analisado para você ver a evolução desse ROAS ao longo da data e também um relatório das principais métricas para você ver como que as métricas estão evoluindo. Mais abaixo você consegue ter uma visão de análise de campanha, onde a gente mostra métricas como receita, custo, lucro, ROAS para cada uma das suas campanhas e também coloca lado a lado tanto as métricas do Google Ads quanto as métricas de monetização do Ad Exchange. A mesma visão de relatório você pode ter para o Meta Ads. Então, se você trocar de aba, você consegue ter toda essa visão que eu expliquei para você também para o Meta Ads, facilitando a sua análise tanto do Google Ads quanto do Meta Ads. Na próxima parte do relatório do Dash da ActiveView, nós temos uma visão de relatórios, começando pelos relatórios de Key Value, ou chave-valor. Basicamente, nos relatórios de Key Value, quando você seleciona algum site dentro dessa tela, você pode selecionar uma data e todos os possíveis Key Values registrados dentro do seu GAN, desde o TM Source até o TM Medium, Content, Campaign, Request URI e por aí vai. Esse relatório facilita a análise de chave-valor para qualquer um dos seus sites com a gente. Então aqui eu puxei um relatório de Request URI. Então, como você pode ver, ele tem uma visão geral desse relatório para a data especificada, mas também uma visão em tabela, colocando quais são as URLs, a receita, CPM, o PMR, Viewability por URL, fazendo com que você consiga analisar
cada um dos seus relatórios key values de forma detalhada dentro do Dash. O próximo relatório te dá uma visão dos canais registrados dentro do seu GAN. Então, quando você seleciona uma data e um site nessa visão, e um canal, que é basicamente uma combinação de diferentes UTMs registrados dentro do seu Ad Manager, você também vai conseguir ter uma visão detalhada, de hora em hora, do desempenho de cada um desses canais. Então, nesse caso aqui, eu selecionei uma data, um site e o canal de AdWords. E eu consigo ver, de hora em hora, uma visão por unidade de anúncio e também ter uma visão das métricas de programática, como receita, CPM, PMR, CPC, CTR. No relatório de URLs, você consegue visualizar as principais URLs do seu site. Então, quando você seleciona um site e atualiza o relatório, ele vai colocar no formato tabela as principais URLs de monetização desse site, já ranqueados por receita, e as principais métricas da programática, como Viewability, CPM, RPS, PMR, lado a lado para você. Esse relatório facilita muito a análise de diferentes URLs do seu site para você entender quais as URLs performam melhor e quais URLs podem ser melhoradas, e facilita com base nessa análise, você otimize os funis, as URLs, dentro de cada um dos seus blogs monetizados. Na aba de Data Analysis, nós puxamos dados diretos da nossa CDP, Customer Data Platform. Basicamente, nós temos 3 subabas para a parte de análise de dados. A gente tem uma aba relacionada ao Gclead, que é o parâmetro de traqueamento do Google Ads, o FBclead, que é o parâmetro de traqueamento do Meta Ads, e também temos uma aba relacionada ao comportamento do usuário, que te permite fazer análises de como o usuário está navegando dentro do seu site. Eu vou entrar em cada uma delas aqui para mostrar o poder dessa parte do nosso Dash. Começando pela parte de Gclead, quando eu seleciono aqui algum site que tenha campanhas do Google Ads, um período, e gera um relatório, basicamente essa aba aqui ela vai me mostrar todos os dados que foram coletados em relação ao traqueamento do Google, de forma num gráfico e também numa tabela. Então você consegue, o principal objetivo dessa tela é você conseguir entender como que as regras de preço estão sendo aplicadas para diferentes usuários da sua compra do Google Ads. Então, se eu quiser aqui pegar um range, um período ali de regras, digamos de 0 a 100, eu consigo ver quais que foram as sessões, quais foram os Gcleads que ativaram tais regras e quais que foram as métricas como cobertura na hora que essas regras foram ativadas. Consigo, inclusive, exportar esses dados em CSV para fazer análises mais detalhadas. A mesma coisa você consegue fazer com a parte do Facebook. Então, se você quiser fazer a mesma análise com os dados relacionados ao Facebook, você também vai conseguir fazer aqui. E na parte de User Behavior, você vai conseguir analisar o comportamento do usuário dentro do seu site. Então, eu vou entrar em algum site aqui e escolher um período, uma data, e vou mostrar para vocês como que funciona essa aba. Aqui você vai ter uma visão de como o usuário navega dentro de cada uma das URLs do seu site. Então você vê que tem um certo número de sessões entrando nessa URL e, com base no que você recomenda dentro dessa URL, o usuário vai para diferentes URLs. Então dá para ver que dessa URL aqui em específico, um certo percentual de sessões vai para essa, um certo percentual de sessões vai para essa, e muitos usuários eles acabam não indo para outra URL. Então aqui você pode fazer análises detalhadas e entender o que você pode otimizar em cada uma das URLs para melhorar o desempenho da programática do seu site. Um exemplo, se eu selecionar uma URL aqui, eu consigo ver quais que são as métricas de cada bloco de anúncios dessa URL e o que eu poderia estar otimizando melhor em termos de programática. Então, se eu selecionar, por exemplo, só o bloco de interstitial, eu vou ver aqui quais que são as métricas relacionadas ao interstitial direto na parte de dados de Ad Units. O relatório de AdOps consegue fazer com que você tenha uma visão detalhada de um site seu em 2 períodos, 2 datas diferentes. Isso facilita muito a análise das principais métricas de monetização do seu site. Então, se eu escolher um projeto aqui e 2 datas, 2 períodos diferentes,
esse relatório vai colocar lado a lado as principais métricas de monetização e me mostrar se essas métricas melhoraram ou pioraram ao longo do tempo. É possível também que você exporte esse relatório em PDF caso você queira compartilhar com alguma outra pessoa da sua equipe, facilitando com que essa análise chegue a outros integrantes responsáveis pela sua operação de blog monetizado. Voltando aqui para o nosso Dash, nós temos outras áreas bem importantes, outras abas que vão facilitar a melhoria da monetização do seu site. Uma das principais abas do nosso Dash é a parte de regras de preço, ou Pricing Rules. Nessa aba você consegue gerenciar as suas regras de preço em qualquer site rodando com a gente. Começando pela mudança de modelo. Então quando você seleciona um site aqui, ele permite com que você troque o modelo, e nós temos dois principais modelos, o modelo híbrido, onde é um modelo que é atualizado diariamente. Nosso algoritmo ele busca um PMR desejado que você configura, e você pode também interferir nesse modelo trocando a regra ou PMR, fazendo ajustes finos para melhorar a monetização, ou o modelo automático, onde o nosso sistema ele vai ajustar tudo para você e você não vai ter que fazer nenhum ajuste de regra de preço no seu projeto. Nesse caso, temos aqui configurado o modelo híbrido. Quando você troca para parte de gerenciamento de regras e escolhe o site correto, ele vai te mostrar todas as regras que o nosso sistema configurou, e assim como as principais métricas. Então você vê que cada uma das regras aqui está configurada para uma determinada URL, um determinado TM source, um determinado bloco de anúncio, país e dispositivo ou device. Aqui eu consigo ver, editar cada uma dessas regras. Então quando eu clico aqui em editar, eu posso editar individualmente cada uma das regras, impor uma determinada regra de preço, mudar o PMR desejado, e inclusive setar uma agressividade. O que seria a agressividade? A agressividade é quão rápido o algoritmo ele busca chegar no PMR desejado. Então quanto mais agressivo você configura, mais rápido vão ser as mudanças de regra para chegar no PMR que você configurou, setou aqui. Se você coloca menos agressividade, ele vai fazer mudanças mais graduais, menos agressivas na hora de mudar, de atualizar as regras de preço. Eu também posso configurar para que essas regras elas continuem sendo atualizadas pelo algoritmo, ou seja, estejam no piloto automático, ou se eu pausar aqui, vai fazer com que essas regras aqui elas não sejam mais alteradas pelo algoritmo. Então elas só vão ser alteradas quando você vier aqui e editar individualmente a regra que foi pausada. Perfeito? Há também algumas ações que você pode fazer no dashboard na parte de regras. Quando você clica aqui em Actions, ele te permite adicionar novas regras, novas combinações, importar regras de um formato de CSV, inclusive te dando um template de CSV para você já partir desse template na hora de fazer a sua importação, e também te permite executar o algoritmo. Se você não quer esperar até a próxima atualização, você pode executar o algoritmo para que ele atualize as regras para você, e também configurar configurações gerais do site, como por exemplo o PMR desejado padrão. Então se você está, por exemplo, 80%, toda regra nova que o nosso algoritmo configurar para você, ele vai partir do 80% e não mais do 85%, que é o padrão, caso você deixe essa configuração em branco. Na aba de desempenho das métricas, você pode fazer análises detalhadas das mudanças de regras de preço no seu site. Então quando você seleciona uma data e um site, ele vai te mostrar todas as variações de regras e vai te mostrar como essas métricas variaram ao longo dos dias, e você pode ver aqui nesse reloginho, para cada uma das variações, como que o algoritmo atuou, onde os pontos pretos são mudanças de regras impostas pelo algoritmo, e como que foram as variações das métricas ao longo das horas para cada uma dessas alterações feitas. Isso te permite analisar mais detalhadamente, com granularidade, cada mudança de regra e interferir caso necessário, pausando a regra ou fazendo ajustes, mudando a cobertura desejada, para que a monetização do seu projeto desempenhe de forma mais otimizada. Na aba de Compliance do nosso relatório, você vai ter uma visão de todas as notificações de compliance
identificadas pelo nosso time. Para que você entenda, a ActiveView ela segue à risca as políticas do Google e a gente tem, na nossa tecnologia e nossa equipe, analisa periodicamente as URLs com mais tráfego e identifica problemas de compliance e alerta os nossos clientes para que os clientes corrijam esses problemas e evitem problemas maiores, como um potencial restrição de anúncio ou até um clawback ou cancelamento de conta. Então é super importante que quando você receba uma notificação de compliance, você haja corretamente e veja o que foi identificado e altere caso necessário. Lembrando que a nossa equipe sinaliza para você as notificações que são mais importantes com base na cor que você vê aqui na lateral direita. Então, quanto mais vermelha a cor, mais urgente, mais importante é essa notificação e você tem que agir com mais celeridade. Aqui você vai ver a URL que foi identificada, o relatório, uma referência, prints da tela ou vídeos te mostrando o que tem de errado e uma descrição do que você deve alterar, por que isso foi identificado como um problema de compliance. À medida que você marque como resolvido, a nossa equipe analisa novamente a URL e caso esteja tudo ok, você vai ver que as notificações vão mudar para a aba de resolvido. Continuando aqui, nós temos também uma aba de notificações gerais do Dash. Toda vez que alguma funcionalidade nova é liberada, alguma tela é atualizada ou você receba novas notificações de compliance, essa aba vai te mostrar todas as notificações dentro do seu Dash da ActiveView. A aba de referência da API vai facilitar com que você integre a ferramenta, a tecnologia da ActiveView dentro dos seus dashes internos. Caso você possua sua própria tecnologia, sua própria infra de dados e você deseje puxar esses dados da ActiveView para dentro da sua infra, o seu time de desenvolvedores pode contar com uma documentação com todas as referências e exemplos para que você use a nossa API para puxar esses dados e fazer ajustes, inclusive até de regras de preço, com base em códigos em tempo real. Temos também uma aba de conexões, onde você, conectando a sua conta de Meta Ads, Google Ads e do GAN, garante com que os dados que mostram no Dash da ActiveView estejam sempre atualizados e em tempo real. Na última aba, chamada Redirects, você vai entender como destravar o potencial do tráfego do seu site. Essa aba ela te permite configurar para um determinado site um subdomínio, por exemplo, redirects.site.com, confirmar esse subdomínio. Quando você dá um próximo aqui, um next, ele vai puxar as configurações de DNS que você precisa fazer. E nessa parte é super importante que você faça essas configurações da forma correta, seja você ou qualquer pessoa técnica ou desenvolvedor da sua equipe. Você pode copiar as configurações de CNAME ou inclusive clicar aqui em Copy All Keys e ele vai te gerar todas as informações detalhadas para você enviar para a sua equipe técnica. E depois que você faz essa configuração corretamente, você pode ir para a tela de validação. Aqui vai dar erro porque eu não configurei o DNS, mas se você fizer corretamente, ele vai validar o seu DNS e vai permitir com que você comece a usar a funcionalidade de redirect. Aqui eu vou pegar um redirect já configurado para você entender o que essa ferramenta te permite. Quando você cria um path, um caminho, basicamente você consegue determinar uma sub-URL do seu site, exemplo, teste URL 1. Você consegue setar uma URL de fallback, isso é muito importante porque caso haja qualquer erro no caminho ou alguma vulnerabilidade, não vulnerabilidade, mas algum problema de carregamento, o algoritmo ele manda o tráfego para essa URL de fallback, para garantir com que você não perca nenhuma seção daquele tráfego que você está testando. Então eu vou botar aqui uma URL de fallback. Quando eu salvo aqui, ele vai me permitir adicionar segmentos. O que são segmentos? Basicamente eu consigo com uma URL fazer uma divisão de tráfego dentro do meu site. Então aquela URL de teste, ela pode mandar para diferentes URLs que eu estou testando. Exemplo, url.com/variação 1. Eu posso escolher qual a porcentagem de tráfego que eu vou enviar para essa URL, adicionar mais variações, posso adicionar outros segmentos. Eu espero que você tenha gostado dessa visão geral do nosso dashboard e que essa apresentação te ajude a ter mais resultado, mais sucesso com a tecnologia da ActiveView.
Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com alguém que possa se interessar e caso você deseje, tem um link aqui nos comentários para você marcar uma call estratégica direto com o nosso time de CS para que você tenha ainda mais resultados com a nossa tecnologia e com a nossa equipe.